Maravilha, glória a Deus. Queridos, nós vamos passar agora para o segundo momento do nosso culto de adoração. De oração, é quando nós fazemos uma breve reflexão do texto bíblico. E nós estamos seguindo a nossa série de mensagem, a última semana. O que nós temos pensado é que essa semana, que chamam de Semana Santa, é a semana mais importante para a história do cristianismo. Nós temos como hábito, o povo do Brasil, a celebrar o Natal. O Natal, ele ganha uma ênfase muito forte. Maravilha, vamos continuar adorando o nascimento do Rei dos Reis. Mas, teologicamente falando, a Páscoa é a semana para o cristianismo. Uma das provas disso é que os evangelhos citam a última semana de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João. Vão falar da morte de Cristo. Quanto ao nascimento, não, somente Mateus e Lucas. Eu falei semana passada que é tão importante, essa última semana foi tão importante para o cristianismo, e claro, sem dúvida ainda é hoje, que as biografias dos grandes homens que morreram de mortes trágicas, violentas, como por exemplo Martin Luther King, da sua morte ali, cerca de 10% nas páginas que relatam a vida dele. Já Cristo, não, Cristo dá quase que 1/3 dos evangelhos vão falar sobre a morte de Jesus. Então, é algo que, sem dúvida nenhuma, tem uma relevância muito grande para o cristianismo. Eu queria convidar a você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Nós vamos ler apenas os 6 primeiros versículos. Lucas 22, que diz assim: estava, pois, perto a festa dos pães ázimos, chamada a Páscoa. E os principais sacerdotes e os escribas andavam procurando como o mataria, porque temia o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha o sobrenome Iscariote, o qual era um dos 12. E foi e falou com os principais sacerdotes de como iria entregar Jesus, os quais se alegraram e convieram lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava a oportunidade para entregar sem alvoroço. Igreja, esse texto aqui é conhecido na nossa tradição como a grande conspiração. Os sacerdotes ali com os escribas, eles fizeram uma trama com um objetivo final: a morte de Jesus. Eu queria pensar com vocês aqui sobre a última semana, nessa série, dentro desse
esse momento tão importante dentro de toda essa composição que culminou com a morte de Cristo. Esse momento em que eles estão planejando a morte de Cristo. Nós poderíamos chamar aqui a grande estratégia, como título da nossa reflexão, ou os planos de Deus. Podemos pensar. Não é de hoje que o mal, ele tenta anular a presença de Deus no mundo, na humanidade. Lá em Gênesis, a partir do capítulo 3, nós vamos ver toda esta influência, toda essa tentativa do mal. Então não é algo exclusivo desse texto, mas aqui se reveste de toda a importância, porque era o próprio Deus que estava ali. Olha a ousadia do mal, tentar matar Deus. Loucura, né? Como de fato aconteceu, mas lá na frente nós vamos pensar sobre isso durante essa nossa série de estudo. Mas eu queria te levar a uma reflexão hoje aqui, rapidamente. O nosso culto de oração, o nosso tempo é curto, e pensar em algumas estratégias à luz desse texto que o mal tenta parar Deus, anular as ações de Deus na vida da humanidade, da família, da pessoa individual, eu, você, mas também, de uma forma geral, pensar como o mal ele tenta eliminar Deus do país. Enfim, coloque isso como pano de fundo e óbvio, o essencial para aquilo que nós estamos refletindo nessa noite, que nessa última semana que Jesus esteve dentro da sua missão como homem, ele teve que enfrentar essa conspiração, esses planos do mal. E é interessante pensar nesses aspectos, porque parece que alguns deles não têm muita criatividade, eles se repetem com muita facilidade, e provavelmente alguns aqui podem estar passando por algo semelhante. Avalie se há alguma tentativa do mal tentar te fazer parar ou eliminar a presença de Deus da sua casa, da sua empresa, do seu casamento. A primeira coisa que nós vamos ver aqui, que eu gostaria de refletir contigo, que dentro do bojo dessa estratégia maligna de eliminar a presença de Deus, tirar Jesus da nossa história, e vem por meio da própria religião. Isso é muito preocupante e agressivo até, porque dentro desse contexto, quem vai aparecer como representante da ideia, da proposta, são os líderes religiosos, os sacerdotes e os escribas. Parece algo contraditório, mas se você for parar para pensar nas grandes guerras do mundo, na história da humanidade, a maioria delas tem um teor religioso. Pessoas que, dentro da sua ignorância religiosa, acabam que, no seu desejo de proteger Deus, de fazer em nome de Deus,
acabam eliminando o próprio Deus. Poderíamos citar aqui diversas lutas entre árabes, judeus, muçulmanos, xiitas, sunitas e tantos outros itas, que matam até hoje milhares de pessoas no mundo inteiro, em nome de Deus. Loucura. Poder olhar para um texto onde pessoas que eu não tenho dúvida nenhuma de que esses homens aqui, esses sacerdotes, esses escribas, eles estavam envolvidos nas suas melhores intenções, defender a sua fé. Estava aparecendo ali na cabeça deles um herege, alguém que deveria morrer, e foi sobre essa alegação que Jesus foi levado para a sua morte. Sacrilégio. Então eu gostaria de pensar com vocês, nós, povo de Deus, a possibilidade de, algum momento, a nossa fé, os nossos devaneios, as nossas teologias, entrar numa contramão de tudo aquilo que Deus tem como proposta para o ser humano. É fácil pensar em possibilidades, é fácil pensar em momentos em que nós percebemos a religião sendo algo nocivo e acabar de alguma forma Deus na vida de alguém. Jesus vem com a proposta de cumprir toda a lei por meio de uma vida de amor. E aqui que dá para você perceber a distinção clara de quem está numa teologia e de quem está numa teologia errada. Qual é a teologia falsa? É a teologia do ódio. É a teologia que prega guerra. É a teologia da espada. É a teologia de amar a morte. Talvez não a morte física, como aqui no caso, mas tantas formas de se expressar por meio da indiferença, por meio da arrogância, teologias que de alguma forma elimina a presença de Deus na vida das pessoas. Isso é muito claro aqui no texto, que esse era o desejo daqueles homens. Se você está passando por alguma dificuldade de fazer uma avaliação teológica, qual é a vontade de Deus, perceba se a vontade de Deus ela tem como princípio e motivação o amor ou o ódio. Apóstolo Paulo vai em 1 Coríntios capítulo 13, que não adianta dar o seu corpo para ser queimado. A ignorância religiosa, o distúrbio de uma prepotência do conhecimento de Deus tem matado muitas pessoas. A segunda coisa que eu queria pensar com você nessa noite, como arma poderosa para matar Deus, é a manipulação precisa, intensa e específica do mal na vida das pessoas. Aqui o verso 3 diz que Satanás entrou em Judas. Igreja, às vezes a gente caminha numa teologia ingênua e não percebe que existem algumas pessoas que podem
dar brecha ao ponto de ser usadas literalmente por Satanás. O caso de Judas. Alguns teólogos ou comentaristas vão dizer que Judas, por ser zelote, uma facção que queria que o rei viesse com força, com poder, esperava o Messias, uma espécie de segundo Davi. Então vê Jesus entrando em Jerusalém, montado num jumentinho. Para Judas aquilo ali foi a derrota, e não uma entrada triunfal. Somado à sua decepção em olhar aquele rei montado num jumentinho, talvez diante da sua decepção diante de Deus, de Jesus, ele se permitiu, ele abriu guarda, e Satanás fez a festa na vida dele. A segunda característica que nós percebemos nesse texto, e que não vem necessariamente nessa ordem, primeiro e segundo, não, é o que nós estamos vendo no texto, é essa ação maligna diretamente na vida das pessoas. Não podemos fechar os olhos para a possibilidade de pessoas endemoniadas, pessoas que estão sendo usadas pelo mal, literalmente, para nos fazer parar, para tirar Deus do nosso meio. Precisamos desenvolver um olhar e, sobretudo, o discernimento espiritual, para, em algum momento, você fala assim: espera aí, isso não está certo, tem alguma coisa estranha. Tem gente sendo enganadas por outras pessoas de uma maneira, às vezes, sutil, outras nem tanto, mas que não pensam nessa possibilidade de uma ação maligna, como nós vemos aqui nesse texto. Um dos planos do mal é entrar de forma incisiva, direta, específica na vida de pessoas, e por meio desta pessoa o mal se instalar naquele ambiente, o trágico acontecer por conta desta pessoa, se nós não estivermos com a nossa capacidade de perceber. Judas foi o homem que traiu Jesus com um beijo, endemoniado, direcionado por uma ação, uma possessão maligna na vida dele. Igreja do Senhor Jesus Cristo, vamos abrir nossos olhos para essas possibilidades de pessoas endemoniadas que vêm ou que podem vir tentar matar Deus na nossa vida. Terceira influência que eu queria pensar com você para a gente encerrar aqui a nossa reflexão é que a gente percebe que Satanás vem, opera na vida de Judas e traz ali, dentro desse contexto, uma ferramenta que faz com que ele colabore com tudo aquilo, que é o poder econômico, o dinheiro. Judas, uma vez possuído pelo mal, ele aceita um suborno, ele abre o seu coração para entregar Jesus, ganhando algo em troca. E aqui parece que essa
estratégia, esse plano, nos nossos tempos, tem sido usado com muita intensidade e sabedoria do mal para matar Deus nas nossas vidas. Pessoas estão abrindo mão de Deus e das coisas de Deus, dos ministérios que Deus tem, dos dons que Deus tem, por conta de dinheiro, por conta da necessidade monetária. Um plano preciosíssimo e que segue o seu fluxo até o dia de hoje, ainda mais dentro de um ambiente, de uma cultura capitalista. Igreja, você que nos ouve nessa noite, Judas foi comprado. O poder de manipular financeiramente está aí. Alguém já disse que todo homem tem seu preço. Eu não concordo com esta colocação. Mas se nós não pararmos e com consciência, dotado de uma reflexão interna severa, com os olhos espirituais bem abertos, com muita facilidade, nós nos dobramos a esta proposta, com as mais loucas justificativas. Eu sei que nós dependemos do dinheiro para comprar, para sobreviver dentro dessa nossa cultura. Mas o dinheiro, ele não pode ser de maneira alguma algo usado para eliminar Deus da nossa vida. Ignorância religiosa, a manipulação por meio de uma teologia distorcida, a manipulação direta, incisiva, específica na vida do homem por meio da possessão maligna, e a manipulação financeira, econômica, no nosso estado, no nosso país, na nossa vida e na nossa família, e por que não dizer também na nossa igreja. Estarmos atentos a essas estratégias que Judas, os sacerdotes, os escribas usaram, e Judas acabou caindo. E com isso nós vamos pensar durante aqui algumas semanas os desdobramentos deste plano, desta grande conspiração. Que Deus nos dê sabedoria, discernimento, conhecimento da sua palavra, para nós não nos vendermos, para nós não entrarmos no ódio religioso, e para que em nome de Jesus, aquilo que a palavra de Deus nos fala em João, aquele que é de Deus, o maligno não toca, crendo que o poder de Deus está sobre a sua vida, e você vai ter o discernimento para perceber essas propostas e não cair nelas, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, Deus, que é poderosa como uma espada de dois gumes, que penetra, ó Deus, no mais profundo do nosso interior e revela, Deus, a nós
aquilo que, quem sabe, podemos estar fazendo errado, ó Deus. Pai, não queremos anular, Deus, Jesus da nossa vida, anular, ó Deus, a presença do Espírito Santo na igreja. Não queremos e não podemos, ó Pai, em nome de Jesus, fazer com que a Tua presença, Deus, no nosso país venha a ser minimizada por meio de comportamentos religiosos distorcidos de ódio, por meio de ação maligna, por meio, ó Deus, de venda da nossa fé. Ajuda-nos, ó Deus, a ser em Ti. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra Ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o Teu querer em mim. Toma o meu coração, toda a minha alma. Eu vivo só pra Ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o Teu querer em mim. Faz o Teu querer em mim. Faz o Teu querer em mim. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo Filho, que a comunhão e as consolações do nosso doce e eterno conselho seja com essa igreja e com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Tenham todos uma ótima noite, em nome de Jesus.